Pessoal, eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal para dar suporte ao desenvolvimento das disciplinas na universidade. Esse vídeo, em particular, é para a disciplina de contabilidade de instrumentos financeiros. Nessa disciplina, nós discutimos a contabilização de instrumentos financeiros de uma forma mais ampla. Mas aqui no canal tem, inclusive, alguns vídeos, uma série de vídeos específicos para contabilidade de instituições financeiras, onde a gente discute contabilidade de instrumentos financeiros mais voltado para a realidade bancária. Bom, hoje nós vamos falar sobre a parte, já tivemos um vídeo onde a gente discutiu os fundamentos do IFRS 9, CPC 48, a parte mais geral. Depois nós tivemos um vídeo onde a gente discutiu fundamentalmente a parte da classificação dos instrumentos financeiros. Tivemos um terceiro, onde, na sequência, onde, em função da classificação, nós discutimos o reconhecimento e a mensuração. E hoje, dando sequência a esse tópico, nós vamos discutir reclassificação e desreconhecimento ou baixa, né, de instrumentos financeiros. Então, preparei aqui uns slides para conduzir a nossa conversa. Espero que seja útil para todos nós. Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre reclassificação e desreconhecimento de instrumentos financeiros. Vamos começar falando sobre reclassificação. Qual é a lógica geral da reclassificação? Antigamente, na prática da IAS 39, CPC 39, como a classificação era determinada pela intenção, a reclassificação tinha alguns requisitos, né, mas, assim, era um pouco mais permissiva, né? Tinha até uma lógica de uma penalização contábil, se você classificasse, depois, se você quisesse reclassificar, então se reclassificava, mas passava algum tempo sem poder utilizar a prerrogativa de classificar determinada carteira, coisa mais ou menos desse tipo. No IFRS 9, como a gente mudou a lógica da intenção para uma lógica de modelo de negócio, a reclassificação é bem mais, se espera que seja bem mais difícil, né? Então, o princípio geral é o seguinte: os ativos financeiros só podem ser reclassificados quando a entidade mudar o seu modelo de gestão dos instrumentos. Ora, se é o modelo de negócio que determina a classificação, só se eu mudar o modelo é que eu poderia reclassificar. Basicamente, a gente pode sintetizar isso, né? Essa é a grande diretriz. E passivo financeiro. Passivo financeiro você não reclassifica, né? Então, você só pode reclassificar os ativos financeiros e se mudar o modelo de negócio. E passivo financeiro não. Passivo financeiro você não pode brincar de reclassificação, de reclassificar. Então, considerando essas premissas, a reclassificação, o que é que se espera? Que seja absolutamente episódica, né? Então, não é comum você fazer reclassificação do instrumento financeiro, porque você não muda de modelo de negócio o tempo todo, não é razoável, não faz muito sentido, né? Então, assim, ocorre a mudança do modelo de negócio e o que caracteriza a mudança do modelo de negócio? Então, ocorre quando a entidade começar ou deixar de realizar uma atividade significativa para suas operações. Então, é algo muito concreto, tá? Assim, por exemplo, então mudou completamente a forma de gerir aquela carteira de ativos. Pronto. Nessa situação é que se configuraria a mudança de modelo de negócio e, portanto, admitir-se-ia a reclassificação. Uma outra premissa era que, por exemplo, quando você faz uma reclassificação de ativos financeiros, né, só ativo financeiro pode ser reclassificado, essa mudança ela é prospectiva, é daqui para frente. O que aconteceu, o que já existia, você não vai reapresentar. Você não vai dizer, olha, o lucro do ano passado não foi exatamente aquele. Por quê? Porque eu reclassifiquei isso, e aí, se eu já tivesse considerado, o lucro seria diferente. Não há os efeitos retrospectivos. Todos os efeitos são prospectivos. Você
se não reapresenta ganhos, perdas ou juros reconhecidos anteriormente. O passado passou, está configurado, tá bom? Então, dentro dessa linha, como é que se dá a reclassificação? Vamos partir da premissa vamos admitir a possibilidade de que eu tenho um ativo que está classificado como VJR, e ele é reclassificado, atendendo aquela premissa da mudança do modelo de negócio, ele for reclassificado para uma outra categoria. Que outra categoria? O VJORA ou o CA, né? Então, vamos lá. Se ele sair do VJR e for para o CA, o que acontece? Né? Desculpa, para o VJORA, o que acontece? Que é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, no ativo, ele vai continuar pelo mesmo valor. Por quê? Porque ele já está mensurado a valor justo. Então, não há alteração nos ativos. E os ganhos e perdas que já tinha reconhecido no resultado, já ficou reconhecido no resultado. Todos os ganhos e perdas, né? Portanto, os ganhos, ajustes a valor justo, positivo ou negativo, que eu tiver daqui para frente, ele vai ser registrado nos outros resultados abrangentes. Pronto. Só isso. Então, é muito simples. Não muda o valor do ativo, não... basicamente os efeitos do ajuste a valor justo que eu tinha reconheci até o período passado no resultado, eu passo a reconhecer nos outros resultados abrangentes e registrar direto no PL. Só isso. Né? Então, ele é bem simples, os efeitos são bem banais. Agora, se eu mudar de um VJR para um CA, né? Se eu mudar do VJR para o CA, do valor justo do resultado, para o custo amortizado, o que acontece? O ativo está mensurado a valor justo, não está? Pronto. Ele continua. O valor do ativo não muda. Eu apenas deixa de ser VJR e passa a ser custo amortizado. Só isso. Esse valor do custo amortizado aqui é o novo valor contábil. É nesse valor que eu vou identificar agora os fluxos de caixa. Primeiro ele tem que ser SPPJ, obviamente, né? Então eu vou identificar os fluxos de caixa, vou calcular a taxa interna de retorno, e aí vou reconhecer como receita de juros no final a apropriação dessa tigela. Pronto. Então, não muda o valor justo na data, torna-se o novo valor contábil bruto e você vai apurar a nova a taxa de juros a partir daquele valor justo que foi reclassificado, que é o ponto de partida do instrumento. É como se você tivesse adquirido o instrumento naquele momento. Você não vai apurar, a gente já viu no vídeo anterior, o fluxo de caixa do contrato, os termos, o fluxo do contrato, o fluxo de caixa da operação, e aí a prática contábil em função da taxa de juros efetiva da operação, do jeito que a gente fez no vídeo passado, tá bom? O ponto de partida é como se você tivesse adquirido um instrumento a partir daquele momento. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade, agora ele é um VJORA. Né? Na parte atual, agora ele é um VJORA. E digamos que ele é VJORA, ele passa a ser reconhecido como VJR. Então, o que vai acontecer? No valor do ativo, não muda. Ele está no valor justo, continua o valor justo. Até agora a gente não mudou o valor patrimonial nenhum, não é isso? Porque é tudo prospectivo, né? Então, o valor do ativo, ele já estava mensurado pelo valor justo, só que ele estava com a marquinha VJORA. Ele passa a continuar no valor justo, só que ele passa a ser a marquinha VJR. Só isso. E os ganhos e perdas que estavam registrados lá nos outros resultados abrangentes, lá no PL. Nesse caso, eu pego todo o valor que ele está lá registrado e registro ele no resultado. Eu reclassifico dos outros resultados abrangentes para o resultado, como se eu tivesse realizado aquele ganho, né? Então, ele vai para o resultado como se tivesse acontecido uma liquidação financeira. Então, ele vai para o ganho, e aí, a partir de agora, toda a variação do valor justo vai ficar direto no resultado também, porque ele já está classificado como VJR. Bom, VJ não altera nada, não é reclassificação, obviamente. E se ele for para o custo amortizado? Se ele for para o custo amortizado, o que vai acontecer? Lá no ativo, ele está mensurado pelo valor justo, não é Ele é valor justo por meio dos outros resultados abrangentes. Então, no ativo, ele está pelo valor justo.
como ele vai para o CA, né, para custo amortizado, eu tiro do VJ, coloco para o CA, e aqueles outros resultados abrangentes que estavam lá no PL, eu estorno ele, aquele ganho ou perda que tinha lá, contra o valor do ativo. O que acontece? O valor do ativo passa a ser o valor do custo amortizado, como se sempre, desde o início, tivesse o custo amortizado. Na prática, pessoal, quando a gente classificou como VJORA, lembra que eu já vou reconhecendo juros no resultado, e o ajuste a valor justo eu vou colocando no PL, até porque o VJORA é aquele, uma hora às vezes eu fico com o instrumento até o final, às vezes eu vendo, às vezes eu fico com o instrumento até o final, às vezes eu vendo. Então você tem aquela dúvida, né? Agora não, na reclassificação dizer, não, ele é mantido até o final. Essa é a lógica. Então eu vou classificar como CA. Então é como se você tivesse tirado aquela dúvida. Então, aquela dúvida que é o ajuste a valor justo, você estorna, né? Você estorna contra o valor do ativo. É como se você tirasse do valor do ativo aqueles ganhos e perdas que você registrou com outros resultados abrangentes. Só isso, né? E aí você ficou o ativo limpo, como se desde o início tivesse pelo custo amortizado. E aí você, daqui para frente, você só faz o reconhecimento dos juros. Você não tem mais o ajuste a valor justo. Certo? Então, isso é se ele for do VJ para o CA. Bom, e digamos que ele está no CA e passa a ser VJR. Né? Ele está no CA, passa a ser VJR. Nesse caso, o valor do ativo muda. Né? Por quê? Porque ali ele está pelo custo amortizado, ele está ignorando o valor justo. Né? Então, nesse caso, você tem que registrar o ativo pelo valor justo. E aí, essa diferença entre o valor contábil que eu tenho hoje e esse ajuste a valor justo, você reconhece no resultado. Então, o valor justo na data da reclassificação e os ganhos e perdas são registrados no resultado e pronto. Tá? Então, você faz esse ajuste e aí, a partir de agora, daqui para frente, é só ajuste a valor justo. Né? Porque você está tratando ele como VJR. Agora, se ele está no CA e ele vai para o VJORA, né? Então, o valor justo na hora da reclassificação, ele já está pelo CA, o VJORA tem aquela duplo efeito, primeiro juros como resultado, depois faz o ajuste a valor justo, joga nos outros resultados abrangentes, né, lá no PL. Então, agora, ele já tem a primeira conta, que ele já tem acumulado até agora, e aí você faz o ajuste a valor justo e joga tudo isso aqui no PL. Pronto. Então, assim, ele é uma prática relativamente simples. E para CA não tem, obviamente, né? Então, aqui, esse esqueminha aqui é o que a gente vai utilizar sempre para mensurar os efeitos de uma reclassificação de ativo financeiro. Qual é o critério? Então, esse slide aqui, ele é a síntese de tudo que eu vou precisar. Como é que eu vou mensurar, fazer o reconhecimento, ou fazer a transição de uma categoria para outra, tá bom? Então, isso aqui vai ser toda a lógica que nós vamos trabalhar. E aí, cada exercício que a gente for fazer, a gente vai, volta para cá e diz, ó, tem uma reclassificação. Então, como é que a gente vai enquadrá-la aqui, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui no vídeo, só para a gente identificar toda essa prática. Então, olha o que aconteceu. Historicamente, a companhia TPT tem adotado como política de gestão de caixa o investimento em títulos de renda fixas, de sobras de caixa, que não prevê a necessidade de uso em prazo determinado. Então, o que acontece? A empresa não tem uma sobra de caixa que prevê que não vai utilizar em determinado prazo, então ele compra títulos de renda fixa, né? Ele investe em títulos privados que oferecem melhores taxas de juros e fica com o instrumento do plano durante o prazo contratual para se beneficiar desses juros, até porque ele só investe aquilo que ele não vai precisar. Então, por exemplo, ele sabe que esse dinheiro não vai precisar durante um ano, então ele compra um título com vigência durante um ano e é esse ano que ele vai investir. Então, na realidade, é esse o ponto aqui. Então, dentro dessa política, a TPT adquiriu, no dia 31 de 12 de X1, então, 31 de 12 de X1,
com deságio de 5%, então ele comprou com deságio de 5%, debêntures emitidas pela negociada SA, com valor nominal de face, né, de 500 mil. Então, ele é uma debênture de 500 mil, só que ele comprou com 5% de desconto, de deságio, tá bom? Essa debênture paga cupom anual, né, paga cupons anuais de 10% ao ano. Paga cupons anuais de 10% ao ano. Então, todo ano, ele paga 10% ao ano. Então, está emitindo agora 31 do 12 do X1, quando chegar a 31 do 12 do X2, ele vai pagar 10%. 10% sobre quanto? Sobre 500 mil, que é o valor de face do instrumento. Vai pagar todo ano, e no dia 31 do 12 do X4, ele devolve o principal. Ou seja, eu estou em 31 do 12 do X1, X2, X3, X4. Então, é um título com prazo de 3 anos, né? Então, 31 do 12 do X4 retorna o principal. 31 do 12 do X4 retorna o principal. Nessa operação, há o pagamento de R$ 2.750 de taxas e corretagens. Então, a companhia TPT teve um gasto de R$ 2.750 de taxas e corretagens. Então, basicamente, isso aqui, bom, se alguém pedir para a gente fazer a contabilização disso aqui, é simples, porque a gente já viu no vídeo anterior qual é a classificação que a gente vai fazer do instrumento considerando essas características. Custo amortizado, né? Fluxo de caixa, característica do fluxo de caixa SPPJ, prazos determinados, fluxo de caixas previsto, vou ficar, a política é manter isso até o instrumento, portanto, isso aqui é um clássico instrumento financeiro, um ativo financeiro classificado como custo amortizado. Perfeito, tá bom? Mas vamos ver a sequência. 6 meses depois, em junho de 2002, o Conselho de Administração da TPT aprovou um programa de investimento que vai afetar o fluxo de caixa nos próximos anos. Ou seja, digamos que resolveu expandir a produção, aumentar a planta, sei lá, alguma coisa mais ou menos desse tipo. E aí vai precisar mais de caixa, né? Além disso, a entidade não pretende mais incorrer no risco de taxa de juros em instrumentos financeiros de médio e longo prazo. O que significa o risco de taxa de juros? Olha só, ele comprou aquele título, ganhando juros de quanto? 10%. Vai ficar durante aquele título durante quanto tempo? 3 anos. E se os juros de mercado subir, aquele título ele vai perder valor, né? Porque ele vai ganhar menos do que ganharia com a nova realidade de um aumento de taxa de juros. Então, ele não quer mais correr esse risco, né? Então, tem a mudança da política de investimentos objetiva, né? E tem uma mudança de política de gestão financeira. Decidiu, assim, que todos os investimentos financeiros deveriam se restringir a operações de curto prazo, buscando ganhos de valorização de preço. Então, é de curto prazo. Tem sobra de caixa? Faz coisa de curto prazo, vamos concentrar no nosso foco. É só para nada de investimento financeiro de médio e longo prazo, não quero mais isso, né? Quero focar nas atividades da empresa. Quando acontecer movimento inverso, então, por exemplo, faz curto prazo, se valorizar, realiza o ganho, ganhou. E se começar o título, começar a cair no mercado, o que pode acontecer? Aí ele diz, se acontecer o movimento inverso e acontecer a desvalorização no valor do mercado do papel, deve ser observado a medida de stop loss. Stop loss significa o seguinte, ó, se cair até um determinado ponto, tudo bem. Se cair um pouquinho mais, bem. Melhor perder do que perder mais, né? Reconhece logo a perda e acabou a história, que aí a gente não perde tanto, né? Devendo o título ser alienado. Então, essa é a política dela em 31 de 12 de X2. Isso aqui configura uma mudança de modelo de negócio na gestão desse ativo financeiro? Claro que sim, configura, né? Então, isso aqui a gente teria que pensar numa reclassificação. Ele estava pelo custo amortizado, considerando esse contexto, claramente atende os preceitos da IFRS 9 para uma reclassificação para VJR. Isso aqui claramente é um VJR, né? Quer dizer, então, você está buscando valorização de mercado, né? Então, VJR. Então, em 30 de junho, o valor de mercado desse papel estava em 483.400. E no dia 31 de 10 de X2, ele vendeu por 493.200, né? 493.200. Bom, então, é esse o ponto. Deixa eu só
acho que eu tinha alterado ali um valor, uma coisa, vou colocar isso aqui, 30/9 de X2, só porque eu fiz um ajuste ali, esqueci de fazer esse ajuste aqui. Então, no dia 30/9 de X2, ele vendeu por 493.200. Ok? Bom, então isso aqui é a lógica do instrumento financeiro. Então, agora vamos ver o que, é que a gente faz com isso. Né? Então, vamos fazer a contabilização desde lá, 31/12 de X1, quando eu adquiri, e até agora, o que é que vai acontecer? Que em 30/6 de X2, ele está valendo 483.400, e em 30/9 de X2 ele é vendido por 493.200. Ok. Então vamos lá, pessoal. Então vamos, dentro da lógica que a gente fez no vídeo passado, vamos lá para um famoso Excel. Né? Excel resolve nossa vida de contabilização do instrumento financeiro. Então a primeira coisa é que no dia 31/12 de X1, o valor ele adquiriu uma debênture com um valor de face de 500 mil. Uma debênture com valor de face de 500 mil. Tá? Ele adquiriu essa debênture com um deságio de 5%. Um deságio de 5%. E mais... teve custos de transação, né? Custos de transação de 2.750. Taxas, emolumentos, corretagem, alguma coisa aí. Gastou 2.750. Tem cupom anual de 10%. Então, todo ano ele vai pagar 10%. Quando? Uma vez por ano. Pagar cupom significa que não é só o reconhecimento, tem um pagamento financeiro. Né? O emissor do título, que é a companhia negociada, ele vai pagar esses 10%. Então, pronto. Então, aqui a gente tem as informações para a gente começar a brincadeira. Né? Então, a primeira coisa que a gente já viu, né? Vamos pensar aqui a contabilização. Então, no dia 31/12 de X1, 31/12 de X1, eu vou colocar aqui, vamos pensar aqui, dentro daquela lógica que a gente já discutiu, o mundo do contrato, né? Então, a gente já discutiu no vídeo passado, sempre que a gente for pensar em mensuração e contabilização, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o mundo do contrato. Vamos estipular o contrato para a gente saber onde é que a gente está pisando. Então, o valor desse instrumento foi de 500 mil. No mundo do contrato, o valor é 500 mil. Né? O valor é 500 mil. Pelo contrato, um ano depois, 31/12 de X2, ele vai pagar juros. Assim, a gente tem, quem adquirir esse papel tem direito de receber juros. Juros de quanto? Sobre os 500 mil, ele tem direito a receber juros de 10%. 10%. Então, vai receber 50 mil de juros. Eu vou travar aqui essa célula já da taxa de juros aqui, né? 50 mil de juros. Bom, o que, que vai acontecer? A empresa, o adquirente, né? Ele vai receber o cupom. Quanto? Exatamente no valor dos juros. Esse cupom eu vou receber. Então, receber o cupom de 50 mil. Vai receber o principal? Segundo 12, não vai receber o principal, certo? Bom, o que, que vai acontecer? Qual é o saldo que eu vou ter no final do 31/12? Era o saldo que eu tinha no mundo do contrato. Os 500 mil, aí eu tenho direito a juros, mas eu vou receber 50 mil e vou receber zero de principal, portanto, o meu saldo vai voltar a ser 500 mil. Em 31/12 de X3, isso é o mundo do contrato. O que, é que vai acontecer no mundo do contrato? Opa, a mesma coisa. Vou reconhecer os juros. Juros de quanto? Sobre o saldo que tinha em 31/12 de X2. Né? Vou receber cupom? Vou.
Os mesmos, o que eu reconhecer de juros, eu vou receber. Então, vou receber isso aqui. Vou receber alguma coisa do principal? Não, não vou receber nada do principal. Portanto, o que é que aconteceu com o meu saldo? Continua a ser 500, né? Pegou os 500 do mês passado, do ano passado, aumentou pelos juros, recebeu juros, diminuiu o valor, voltou a ser 500 mil. E em 31 de 12 de X4? Em 31 de 12 de X4, então vou receber juros, ou vou reconhecer os juros. Quem adquiriu o papel tem direito ao reconhecimento de juros de 10%. Né? Vai receber o cupom? Vai receber o cupom. Opa! E vai receber o principal. Em 31 de 12 de X4, vai receber aquele valor de principal, que é o valor da emissão do papel, os 500 mil. Os 500 mil. Então, o saldo agora vai ser o quê? Ó, era 500, mais os juros de 50, recebeu os 50 dos juros e recebeu o principal, que era os 500. Portanto, o saldo ficou zerado. Esse é o mundo do contrato. Quem tiver com esse papel, quem adquirir esse papel, vai receber 50 mil no primeiro ano, 50 mil no segundo ano e 550 no terceiro ano. Acabou a história. Isso é o que a empresa negociada está oferecendo, né? Que ofereceu com aquele instrumento. Bom, a gente já viu na coisa anterior que eu sempre parto do contrato. Depois do contrato, eu vou estabelecer aqui, apurar o fluxo de caixa da operação, tá bom? Então, sempre vai ter isso. Então, vou aqui, o fluxo de caixa. Estou sempre marcando de uma corzinha bem diferente, que é para deixar claro a diferença de foco, tá bom? Então, eu vou aqui para o fluxo de caixa. Bom, o que vai acontecer com o fluxo de caixa? No dia 31 de 12 de X1, a companhia TPT adquiriu esse instrumento. Quanto foi que ela pagou por esse instrumento? Ela pagou por esse instrumento um valor de face menos 5% sobre ele. Pagou 5% a menos. Não foi o deságio? 5% a menos. Tá bom? Pagou 5% a menos. Mas ele gastou mais 2.750 de custo. Então, na realidade, eu paguei 5% a menos, mas eu gastei, ó, se eu não tivesse o gasto aqui, tá bom? Eu adquiri por quanto? Eu adquiri por 4.750. Ou, desculpa, 475. Mas 475, que é ó, 5% dos 500 mil, é 25 mil. Pagou 25 mil a menos. Deixa eu fazer assim que fica até melhor. Eu vou tirar essa aqui da fórmula. Tá bom? Então, você pagou os 500 menos os 25. Você pagou 475. Você pagou 475, mas teve um detalhe. Você gastou mais 2.750 de custo de transação. Então, na realidade, quanto custou essa debênture para você, para a companhia? Custou 477.750. Como a gente está lidando com fluxo de caixa, a saída de caixa aqui a gente vai colocar com um valor aqui negativo, tá bom? Só para a gente apurar a taxa de uma forma mais apropriada, né? Então, coloquei aqui com um valor negativo, ficou 475.750 negativo, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso aqui saiu de caixa lá no dia 31 de dezembro de X1. Pelo contrato, no dia 31 de dezembro de X2, você vai receber 500 mil 50 mil de cupom e zero de principal. E no segundo ano? No segundo ano, você vai receber 50 mil do cupom e zero de principal. E no terceiro ano? No terceiro ano, você vai receber 50 mil de cupom e 500 de principal. Perceba, reforço isso aqui que a gente já discutiu no vídeo anterior, o fluxo de caixa é o fluxo do contrato, né? A entrada de caixa que eu estou tendo.
A saída não é o nome do contrato, é o que foi efetivamente negociado e gasto. Pronto, então agora você tem o fluxo de caixa. Com base no fluxo de caixa, a gente já discutiu, aí fica fácil, eu vou apurar a taxa de juros efetiva da operação. Essa é a taxa de juros efetiva da operação. Taxa de juros efetiva da operação é a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa aqui, ó. Selecionei o fluxo de caixa, encontrei a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, portanto, foi de 11,8479. Perceba que o que está no contrato é 10%, mas você, companhia TPT, está tendo um retorno maior, 11,84. Por quê? Porque você adquiriu com aquele deságio de 5%. Então, mesmo você gastando os 2.750 de transação, você está ganhando quase 2 pontos percentuais a mais de taxa efetiva de juros. Então, isso é a taxa que vai contar para fins contábeis, né? Bom, essa aqui é a taxa ao ano, né? Porque se o fluxo de caixa que eu estou trabalhando aí é ao ano, então essa aqui é a taxa ao ano. Então, para fins contábeis, vamos também apurar aqui o que seria uma taxa ao mês. Uma taxa ao mês, na realidade, eu vou encontrar a taxa equivalente, que vai ser sempre 1 mais I, sempre é isso. Taxa equivalente vai ser sempre 1 mais I, elevado. Qual a taxa que eu pretendo? É a taxa de um mês. Qual é a taxa que eu tenho? Eu tenho uma taxa de 12 meses, que é uma taxa ao ano. Então, eu quero transformar uma taxa de 12 em uma taxa de 1. Então, 1 mais I elevado a P sobre T menos 1. Né? Então, vamos colocar aqui em percentuais. Então, 0,9374 é a taxa de juros. Bom, então agora, por exemplo, peguei o contrato, pelo contrato identifiquei a taxa de juros, o fluxo de caixa, pelo fluxo de caixa identifiquei a taxa de juros. Agora vamos brincar da contabilidade. Agora vamos brincar da contabilidade. Então, assim, como a gente vai fazer a contabilidade mensal, eu não vou colocar aqui do lado, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, para brincar na contabilidade, em 31/12 de X1, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Em 31/12 de X1, aí a gente vai ver aqui na contabilidade. Na contabilidade eu sempre tenho juros, recebimentos, né? Juros. Então, isso aqui eu vou fazer o mundo da contabilidade. Contabilidade. Então, utilizei todas as informações que eu tinha até agora, simplesmente para chegar nos parâmetros da contabilidade. Bom, primeira coisa, aqui vou colocar, inclusive, classificação, né? Então, a gente já viu que esse instrumento vai ser classificado como custo amortizado. É isso? A gente já discutiu na hora que a gente estava apresentando o exemplo, ele vai ser classificado como custo amortizado. E se ele é classificado como custo amortizado, ele vai ser reconhecido por qual valor? Aí é o valor justo, que é o valor transacionado, mais ou menos os custos de transação. Então, por quanto você adquiriu esse instrumento? Então, em tese, você adquiriu esse instrumento pelos 500 menos o deságio de 25. Não foi isso? Então, você adquiriu por 475. 475 mais os custos de transação, que foi os 2.750. Então, contabilmente, eu vou reconhecer ele por 477.750. Tá bom? 477.750. Então, se eu fosse fazer a contabilidade, né? Vamos fazer aqui, no dia 31/12 de X1, então, eu vou fazer um débito num ativo financeiro CA, que é custo amortizado, no valor de quanto? 4.750. Tá bom? Então, 31/12. E crédito de quê?
crédito do Caixa Bancos aqui, que foi o dinheiro que saiu. Né? Saiu quanto? 4.750. Então, o lançamento 31 do 12 do X1 foi exatamente esse. Sem tirar nem pôr. Acabou a história. Bom, no dia... Isso foi em dezembro de X1. Dezembro de X1. Em tese, no dia 31 do 1 de X2, mês de janeiro, você vai ter que reconhecer os juros desse instrumento. Você recebeu alguma coisa? Não. Mas você tem que reconhecer os juros desse instrumento. Por quê? Porque manter a contabilidade pelo regime de competência, né? Então, vamos lá. Poderia lá deixar para depois, mas vamos fazer aqui mês a mês, só para a gente... Então, sobre os 4.750, eu vou reconhecer os juros de quanto? Da taxa de juros efetiva, do 0,9374. Então, eu vou reconhecer os juros de 4.478,66. Esses são os juros de 31 de janeiro de X2. Recebimento? Zero. Recebido nada. Recebido nada. Portanto, o saldo do meu ativo, ele vai ser os 477 mais os 4.478. Então, ele vai ficar em 482. A classificação é custo amortizado. Não mudou nada. Então, 28 de fevereiro de X2. A mesma coisa, eu vou reconhecer os juros. Só que os juros sobre os 482, é a mesma taxa de juros efetiva, a mesma tigela, né? 4.520. Quanto é que eu vou receber? Zero. Né? Qual é o meu novo saldo? O seu novo saldo é os 482 mais os juros de 4.520. Isso vai acontecer 31 de março, X2, 30 de abril, X2, 31 de maio, X2, 30 do 6, X2. Né? Todo mês você vai simplesmente reconhecendo isso, né? Então, se eu arrastar isso aqui, quando chegar em 30 de junho, aquele instrumento que foi reconhecido contabilmente por 477 lá no dia 31 de dezembro, ele já está reconhecido na contabilidade por 505.259,67. 505.259,67. Isso aqui é que está. E o que está acontecendo aqui? Como é que eu estou reconhecendo isso na contabilidade? No dia 31 de janeiro de X2, dia 31 de janeiro de X2, eu estou aumentando o valor do meu ativo financeiro CA, que está pelo custo amortizado, né? No valor de 4.478, e isso aqui, crédito, é uma receita de juros, eu estou reconhecendo os juros, tá bom? Então, eu fiz isso aqui em 31 de janeiro, fiz isso aqui em 28 de fevereiro, vou só repetindo aqui esse lançamento. Pronto. Contabilidade normal, andando, fluxo normal. O que foi que aconteceu? No dia, em junho, né, como a gente já viu no slide, em junho, na reunião do Conselho de Administração, opa, para. Vamos mudar tudo, toda a nossa gestão financeira, porque eu vou fazer um investimento, vou precisar de fluxo de caixa, e mais do que isso, eu vou precisar também que, assim, não quero mais esses investimentos de médio e longo prazo, vamos mudar toda a lógica. E aí, isso fez com que, né, vou pegar aqui a mesma data, né, então mudou em função daquele contexto, ele diz o seguinte, olha, eu vou mudar... eu vou mudar a classificação. Em função disso, ele resolve mudar a classificação. Ele vai sair do CA para o VJR. Né? Ele vai sair do CA para o VJR. Por que ele saiu do CA para o VJR? Porque, ó, é isso aqui. Né? Ó, não pretende mais casar, decidiu assim que todos os investimentos deveriam se restringir a operações de curto prazo, buscando ganho, quando acontecer movimento inverso e ocorrer desvalorização no valor do mercado, é para isso, e acabou a história. Então, vai mudar completamente o modelo. E nessa data, no final de junho,
o valor de mercado desse papel estava em 483.400. O valor do mercado, na contabilidade, ele estava registrado por 505, porque eu estava a partir dos 477.750 e fui reconhecendo juros. Mas no valor do mercado, nessa data, ele só estava valendo 483.400. Então, quando a gente discutiu a lógica aqui da reclassificação, então vamos ver aqui, ele era um CA, não é isso? Ele era um CA e foi para o VJR. O que está dizendo? Ó, eu tenho que apurar agora o valor justo na data da reclassificação e esses ganhos e perdas eu tenho que reconhecer no resultado. Pronto, está aqui o modelo que a gente vai utilizar como referência. É esse ponto. Então, eu tenho que identificar qual é o valor justo desse papel no dia que eu vou reclassificar, que é 30 de junho, e o que ele já for fazer esse ajuste e for lançar esse ajuste como resultado. Pronto. Então, nesse caso aqui, qual é o valor justo desse instrumento? No dia 30 de junho, ele só está valendo 483.400. 483.400. É claro que a partir de agora, por exemplo, não me interessa mais a questão de fluxo de caixa, da coisa. O que vai me interessar é o VJR, né? Então, nesse caso, ó, 30 de junho, perceba que aqui tem todos os lançamentos dos outros meses, né? Não vou repetir aqui para não ficar maçante, tá bom? Mas eu tenho que fazer o lançamento de fevereiro, esses 4.250. Quando eu fiz todos esses lançamentos, é que ele chegou nos 505. Só que agora eu tenho que transformar, dos 505, eu tenho que transformar em 259,67. Eu tenho que transformar em 259,67. Então, a primeira coisa, em 30 do 6 de X2, vou fazer a 30 do 6 de X2, eu vou fazer a reclassificação. Então, a primeira coisa é o seguinte, esse ativo financeiro CA, ele vai ser creditado, eu vou ter que zerar ele. Ativo financeiro CA. Vou zerar o ativo financeiro CA. Que estará com saldo de quanto? 505. Vou zerar em 505 mil. 505 mil, portanto, por quê? Porque não vai ter mais nada no CA, no custo amortizado. E eu vou fazer um débito num ativo financeiro VJR, porque ele vai sair do CA e vai para o VJR. Só que quando ele for para o VJR, ele vai por qual valor? Por 483.400. Opa, sai de um lugar por 505, chega no outro por 483.400. Tem uma diferença, portanto, de 21.859,67. O que significa? Que, em termos contábeis, eu estou reduzindo de 505 para 483. Eu tive, portanto, uma perda, né? Então, isso aqui, ó, uma despesa de ajuste a valor justo e ativo financeiro. Para deixar mais claro, despesa de ajuste a valor justo de ativo financeiro. Tá? O nome da conta aqui depende do plano de contas, obviamente, mas eu só quero deixar claro para vocês que eu vou reconhecer essa perda e isso vai para o resultado. Foi o que aconteceu. Transformei esse ativo, que era um ativo CA, em um ativo VJR. E o valor do meu ativo, que ele estava pelo custo amortizado aqui, ó, ele zerou o custo amortizado e entrou pelo valor do VJR. Nesse caso, houve um reconhecimento de uma perda. Poderia ter sido o contrário. Poderia ser que o custo amortizado tivesse com valor menor, digamos, se ele chegasse a seguinte, ó, o valor justo em 30 de junho de X2 era 530 e pouco. Pronto, eu teria um ganho. Você tem uma perda porque o valor justo do papel, ao longo desse período, se descolou do fluxo de taxa de juros. Muito provavelmente aconteceu um aumento de taxa de juros no mercado, o que reduziu o valor de mercado desse papel. Tá bom? Então, você reconheceu essa despesa aqui.
Bom, então, o exemplo não dá novas informações do que acontece em julho, do que acontece em agosto, mas ele diz que no dia 30 de setembro o papel foi vendido por 493.200. Então, houve uma mudança do ajuste a valor justo nesse período de 483 para 493. De 483 para 493. E quando chegou nesse papel aqui, ele foi vendido. Em 30 de setembro, ele vendeu. Tá bom? Perceba que, a partir do momento que ele se transformou em VJR, eu não estou mais falando aqui de reconhecimento de juros, né? Então, 30 do 9 de X2, né? 30 do 9 de X2, a primeira coisa, eu tenho, tá com VJR, né? Ainda, e ele está 493.200. 493.200. Então, isso aqui era o 493.200. Então, o que é que aconteceu em 30 de setembro? Então, 30 de setembro, vamos colocar aqui, ó, 30 de setembro de X2. Primeira coisa que eu vou fazer é o ajuste a valor justo, né? Porque houve uma mudança aqui de 493.200 menos 400, 9.800. O que aconteceu? Houve um aumento no valor do ativo. Então, vou fazer um débito na conta do ativo VJR. Se eu tenho um débito na conta do ativo VJR, eu tenho um crédito em alguma coisa. É um crédito de uma receita de ajuste a valor justo. Ocorre que, nesse caso, pessoal, o que aconteceu? Eu estou dentro do mesmo exercício, né? É muito razoável que, ao invés de reconhecer um ganho, eu deduza a despesa que eu tinha reconhecido anteriormente, né? Uma dedução da despesa, né? O ajuste a valor justo, que você tinha perdido 21.589, você disse, olha, eu não perdi tudo aquilo, recuperei 9.800, né? Então, é como se a minha despesa ficasse agora, ó, 21.859 menos os 9.800. 12.059,67 seria o que você perdeu de ajuste a valor justo de 30 de junho para cá. Tá bom? Então, porque você deu uma reduzida aqui. Bom, e aí o que é que acontece? Nesse mesmo dia 30 de junho, agora eu vou vender o ativo. Aí vai entrar um caixa, né? Vai entrar um caixa de quanto? De 493.200, foi o valor que você vendeu. E vou dar baixa aquele ativo financeiro VJR, né? Que aí ele está cumprindo exatamente o modelo. Lembra? Ó, quando recuperar um pouquinho, você vende, né? Então, ele foi lá e vendeu esse instrumento por 493.200. Olha só, ele comprou esse instrumento, gastou lá no início 477.750 e vendeu por 493.200, né? Como se fosse isso aqui. Então, no final das contas, se pegar de janeiro para cá, rendeu bem menos do que estava previsto de juros, né? Mas recuperou aqui uma parte do dinheiro, né? Então, esses 15.400 é a diferença entre tudo que eu gastei lá no início, né? Tudo que eu gastei lá no início, que era os 477.500, e vendi agora por 493.200. E aí saiu do negócio que ele não queria mais brincar com esse papel. Tá bom? Então, aqui basicamente é esse um fluxo em que, no momento inicial, você reconheceu uma categoria, ao longo do contrato, você mudou de categoria, você foi para uma outra dimensão, e, na realidade, o momento da transição virou a chave, saiu do CA, foi para o VJR e vida que segue. Tá bom? Então, voltando aqui na apresentação, aqui, basicamente, a gente está repetindo o que a gente fez no Excel, né? No primeiro momento, faz o fluxo do contrato para encontrar o fluxo de caixa, para encontrar a tigel, e depois da tigel você vai fazendo o novo fluxo da operação, tá bom? Mas o CA até junho, quando fica a transição, vai para o VJR. E aqui são esses lançamentos. Aqui a gente colocou a contabilização dos juros
de janeiro a junho, né? E ali eu fiz só o lançamento só de janeiro, vocês perceberam, mas era janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, daria esses 27 mil aqui, tá? No primeiro momento você tem as perdas de 21.859, que é aquela diferença dos 505 para os 483, e aí tem os 9.800 que você recupera, reduz as perdas, e aí vende por 493.200. Ok? Bom, então, a reclassificação é isso. O que, que vai mudar? Vai mudar porque quando ele estiver no CA para um VJR, ele vai ser diferente. Quando ele estiver no VJR para um CA, ele vai ser diferente. Aí a gente vai lá naquele slide que tem toda a lógica da reclassificação e nós teremos vários exercícios para discutirmos os encontros presenciais. Tá bom? Bom, e agora vamos para o nosso segundo tópico desse vídeo, que é a questão do desreconhecimento, ou baixa, né? Quando é que você baixa um ativo ou um passivo financeiro? Né? Quando é o momento em que aquele ativo deixa de existir? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando a gente está falando de baixa de um instrumento financeiro ou contabilização do instrumento financeiro, na realidade, assim, por exemplo, o fato de eu eventualmente baixar um instrumento, desreconhecer um instrumento, não significa que eu estou abrindo mão dos direitos ou obrigações legais em relação àquele instrumento. Eu posso ter direitos sobre aquele instrumento, mas se eu entender que não atende mais as premissas contábeis para o reconhecimento daquele item como ativo, eu baixo. Eu devo baixar. Nem que eu tenha a prerrogativa de baixar, eu devo baixar. Né? Se não existir a expectativa de geração de benefício econômico futuro, ele não atende a condição do ativo e, portanto, ele tem que ser baixado. Isso não se confunde com direitos ou obrigações legais em relação àquele instrumento. Muito importante a gente deixar isso claro. O que a gente está perseguindo nesse caso é sempre refletir a essência econômica daquele item. Tá bom? Duas condições são fundamentais para o desreconhecimento de um ativo financeiro. Primeiro os direitos contratuais sobre os fluxos de caixa do instrumento financeiro, ou seja, eu não tenho mais direito sobre aquilo. Se você não tem mais direito, baixou. Você reconhece, claro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o ativo financeiro foi transferido, eu transferi o ativo financeiro para um terceiro, e essa transferência se qualifica para o desreconhecimento com base na avaliação para a qual foi o montante transferido dos riscos e benefícios de possuir o ativo financeiro. Ou seja, você transferiu o ativo financeiro e transferiu substancialmente os riscos e benefícios do papel. Não te pertence mais. Então, ali você baixa, tá bom? Então, basicamente é isso. Bom, isso parece meio gasoso, né? Vamos tentar estruturar um fluxo para nos auxiliar nessa reflexão. Vamos para a árvore de decisão, né? Que é aplicado a um ativo ou a parte dele, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, você faz a pergunta, os direitos aos fluxos de caixa desse ativo expiraram? Venceram? Se você responder sim, morreu aqui, baixou o ativo e acabou a história. Baixou o ativo e acabou a história. Mas, se você respondeu não, então, por exemplo, os direitos ao fluxo de caixa não expiraram, onde tem direito sobre ele. Aí você faz uma outra pergunta. Os direitos aos fluxos de caixa foram transferidos? Ou seja, o direito não venceu. Mas você transferiu esse ativo para um terceiro? Você transferiu um ativo para o terceiro? Se você disser não, então não baixa. Então, esse ativo é seu e acabou a história. Também não tem mais conversa. Não expirou nem transferiu. Pronto, é meu. É um ativo. Mas, se os fluxos de caixa não expiraram, mas você respondeu que transferiu, aí você faz a terceira pergunta. E a terceira pergunta é: os riscos e benefícios, quando você fez a transferência do ativo financeiro, os riscos e benefícios foram substancialmente transferidos? Se você respondeu sim, baixa. Esse ativo não é mais seu.
O fluxo de caixa não expirou, mas você transferiu e transferiu substancialmente esses benefícios. Então, esse ativo não é mais seu, foi embora. Mas, se o fluxo de caixa não expirou, você transferiu, mas você não transferiu substancialmente os riscos e benefícios, aí você vai para a quarta pergunta. E a quarta pergunta é: os riscos e benefícios foram substancialmente retidos? Então, você ficou com os riscos e benefícios principais do instrumento. Estão com você? Se você respondeu sim, então não baixa. Então ele é seu. Você reteve. Você fez uma transferência, mas se der problema, é seu. E se o negócio der muito certo, é seu. Transferiu é uma transferência pro forma, quase. Porque você está retendo substancialmente a essência econômica dos riscos e benefícios. Então, não é seu. Então, você não baixa. Mas, se você respondeu sim, ou desculpa, se você respondeu não, olha só, você transferiu, você não transferiu substancialmente e você não reteve substancialmente. Então ficou meio a meio, bem a dúvida. Aí o que vale? Controle. Você reteve o controle? Esse instrumento, olha só, se ele está meio dúbio, vale quem tem o controle sobre ele. Vale quem tem o controle sobre ele. Se você não tiver o controle, ó, os riscos e benefícios estão bem indefinidos entre você e para quem você transferiu. Com quem está o controle é quem vai determinar quem deve ficar com o ativo. Então, se o controle não está com você, você baixa. E se o controle estiver com você, é o envolvimento contínuo, aí ele é seu. Então, parece complicada essa sequência, mas a gente vai discutir alguns exemplos que vai procurar deixar mais claro, tá bom? Mas, basicamente, toda transferência, você vem para cá e você vai ter que fazer e responder essas perguntas. Sim ou não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Tá bom? Então, isso aqui é que vai determinar se você deve desreconhecer o ativo ou não. Então, assim, por exemplo, vamos pensar aqui exemplos de quando a entidade transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade. Então, é o seguinte, você tem um instrumento financeiro e você fez uma venda incondicional do ativo. Olha só, a empresa tem digamos o seguinte, uma debênture. Essa empresa adquiriu uma debênture de um terceiro, uma outra companhia, e agora ela vendeu no mercado a debênture. Isso é uma venda incondicional. Acabou. Vendi e acabou, é baixa. Não tenho dúvida sobre isso. Esse é o primeiro exemplo. Venda incondicional de ativo financeiro. Vendi e acabou a história. Tá bom? Você tem um recebível, você fez uma venda a prazo, e você chega e vende esse recebível para um fundo de investimento, um FDIC, né? Fundo de Investimento de Direito Creditório. Significa, e digamos o seguinte, você vendeu definitivamente, incondicionalmente. O FDIC quem vai cobrar do seu cliente, se o seu cliente não pagar, é problema do FDIC, você não está dando garantia nenhuma, e nem se o FDIC receber todo o dinheiro, você vai receber uma parte, não acontece nada. Você vendeu incondicionalmente. Pronto. Baixa. Segundo exemplo, venda de um ativo financeiro com a opção de recomprar o ativo financeiro pelo seu valor justo no momento da recompra. Então, eu tenho essa debênture, vou pegar o exemplo da debênture de novo. Aí eu vendo a debênture, eu tenho uma debênture da companhia ABC. Aí eu vendo essa debênture para uma contraparte qualquer. Vendo hoje por 100 mil, um exemplo. E eu digo, ó, daqui a 6 meses eu compro essa debênture. Essa debênture tem prazo de vencimento de 10 anos. Eu vou comprar daqui a 6 meses. Por quanto? Pelo valor que ela tiver no mercado.
O que ela tiver valendo no mercado, eu compro. Nesse momento que você fez a venda, você vai recomprar daqui a 6 meses. Isso é uma baixa? Sem sombra de dúvidas. É uma baixa. Na hora que você vendeu para ele, baixou. Quando você recomprar daqui a 6 meses, você ativa novamente. Por quê, pessoal? Os riscos e benefícios, se essa debênture se valorizar no mercado, quem é que vai se beneficiar da valorização? Quem está com ela, não é você. Quem estiver com ela. E se, por outro lado, se a debênture cair, o valor dela no mercado, quem é que vai perder dinheiro? É aquela contraparte, não é você. Porque você vai comprar pelo valor de mercado. Então, os riscos e benefícios estão com ele. Isso é uma venda de ativo financeiro em conjunto com a opção de recomprar pelo valor justo no momento da recompra, os riscos e benefícios estão com ele. Então, você baixa na hora que você vende. Venda de ativo financeiro em conjunto com a opção de venda ou de compra que esteja profundamente fora do dinheiro. Exemplo, opção que está tão fora do dinheiro que é altamente improvável que passe a estar no dinheiro, né, in the money, antes de expirar. Então, assim, por exemplo, eu tenho um ativo financeiro, eu vendo, e eu tenho eu vendo aquele ativo e vai junto uma opção daquela contraparte me vender aquele ativo por um determinado valor lá no futuro. A gente vai explicar isso melhor quando chegar na parte de derivativos, mas hoje esse título está valendo, esse ativo financeiro está valendo 100. Aí eu digo, olha, eu te dou o direito de daqui a 6 meses, é uma opção de venda daqui a 6 meses, você tem o direito de me vender ela por 10. Significa o quê? Ó, é improvável que chegue a 10. Então, essa garantia que eu estou dando de comprar por 10, na realidade não vale nada. Ou eu digo, ó, eu estou te vendendo esse ativo financeiro hoje por 100, agora eu tenho o direito de recomprar ela por 500 daqui a 6 meses. Mas é absolutamente improvável que esse papel alcance os 500. Então, na realidade, eu vendi definitivamente. Porque a opção que estaria ali embutida é absolutamente improvável. Esse é um exemplo de uma transferência substancial dos riscos e benefícios. Tá bom? Agora vamos para o outro caso. Exemplos de quando a entidade retém substancialmente. Ela vende, mas no fundo ela está com os riscos e benefícios. Primeiro caso, ó, uma transação de venda e recompra em que o preço de recompra é um preço fixo ou preço de venda mais um retorno do financiador. É uma coisa mais ou menos assim. Lembra do caso anterior que eu disse? Olha, você vende o ativo e daqui a 6 meses você recompra ele pelo valor que tiver no mercado? Aqui é diferente. Você está vendendo esse ativo para o cliente e está dizendo o seguinte, ó, esse ativo eu estou vendendo hoje por quanto? Por 100. E eu vou comprar daqui a 6 meses, eu tenho um compromisso de recomprar, e você tem um compromisso de revender, né? Portanto, daqui a 6 meses, eu estou vendendo hoje por 100 e vou recomprar daqui a 6 meses por 120. Travei o preço. Na realidade, quem é que está com os riscos e benefícios dessa operação? Você que está vendendo. Porque aconteça o que aconteceu, eu vou ter que comprar por 120. Se o preço do papel aumentar muito, você vai comprar por 120, você vai ganhar dinheiro. Se o preço do papel cair, você vai comprar pelo 120, você vai perder dinheiro. Se o preço do papel ficar exatamente 120, você vai pagar os 120. Você vai comprar por 120, aconteça o que acontecer. Então, na realidade, quando aconteceu isso, você vende, mas tem o compromisso de recomprar num prazo pré-determinado e por um valor pré-determinado, na realidade, o que é que aconteceu? A pessoa, essa contraparte, te emprestou 100 e você vai devolver 120 daqui a 6 meses. Foi um empréstimo. E esse ativo financeiro que foi envolvido na transação, ele serve simplesmente como uma garantia. É isso que aconteceu. Tá bom? Outro exemplo, eu tenho um ativo e eu empresto para um terceiro. Eu não vendi, eu emprestei.
ele vai me pagar um aluguel. O ativo continua sendo meu, embora a propriedade, a posse, esteja com terceiros. Não interessa, o ativo é meu. O ativo, porque ele está simplesmente emprestado. Agora, as garantias que eu tenho de que ele vai me devolver são outros 500, mas claramente aquele ativo é meu. O empréstimo de títulos não descaracteriza a, a, a substância econômica da propriedade daquele ativo. Tá bom? Terceiro, venda de um ativo financeiro em conjunto com o swap de retorno total que transfere a exposição ao risco do mercado de volta para a entidade. Então, o que, é que vai acontecer? Por exemplo, você vende um ativo financeiro, mas você assegura que aquele ativo financeiro vai garantir uma contraparte, né? Porque você, no swap, que você assegura uma rentabilidade determinada para aquela contraparte que comprou o seu ativo. Então, na realidade, você está tendo substanciamento de riscos e benefícios a seu. O valor de mercado que aconteceu, o comportamento do preço de mercado que aconteceu com o papel, a responsabilidade é sua, para o bem ou para o mal. Então, na realidade, isso aqui não caracteriza a necessidade do desreconhecimento, da baixa. E venda de ativo financeiro em conjunto com a opção de venda de recompra que esteja profundamente dentro do dinheiro. Então, esse aqui é aquele outro caso. Né? Lembra quando eu falei, se vendeu com a opção de permitindo que a pessoa te venda, você vendeu para ele, e ele tem a opção de te vender por 10 daqui a 6 meses. Aí diz, ó, mas não vai chegar a 10, então está fora do dinheiro, é improvável. Esse aqui é o contrário, é que você vende por 100 e assume o compromisso de recomprar não, dá a opção para ele te vender por 110 daqui a 6 meses. E é muito provável que esse papel esteja abaixo de 110 daqui a 6 meses. Então, ele vai te vender por 110. Porque o ativo está valendo só 105 e ele vai vender por 110 e ele vai ganhar 5. Ou seja, ele estaria dentro do dinheiro. Uma grande probabilidade, é altamente improvável que fique fora do dinheiro. Tá bom? Então, a gente vai discutir isso um pouco de opções lá na parte de derivativos, mas isso aí caracteriza que o risco, na realidade, da operação está com você. E venda de contas a receber a curto prazo, em que a entidade garante que compensa aquele que recebe a transferência por perda de créditos que provavelmente vão acontecer. Então, aqui é o desconto bancário, né? Você tem uma duplicada, você faz o desconto da duplicada em banco, e o banco diz, ó, estou fazendo desconto da duplicada, mas se o cliente não pagar, você paga. Pronto. Então, na realidade, você não descaracterizou os riscos da operação, estão contigo. Na realidade, o banco apenas te antecipou o dinheiro. Não houve uma venda efetiva daquele instrumento, porque os riscos estão contigo. Tá bom? Então, não descaracteriza, você reteve substancialmente os riscos e benefícios, portanto, não há que se falar em desreconhecer o ativo. Tá bom? E passivo? Passivo é um pouco mais simples, né? Quer dizer, quando é que você baixa um passivo? Você baixa um passivo só quando ele foi extinto. E quando é que você extingue um passivo? Primeiro, quando você paga. Você cumpriu todas as obrigações, você pagou tudo que tem que pagar, aí você baixa. Essa é a primeira condição. Segunda condição, a dívida foi perdoada. Mas aí não é assim, não é que você deixou de pagar. É que claramente tem uma documentação e um respaldo legal que diz, ó, essa dívida você não precisa mais pagar. Então, digamos, eu tenho uma dívida com o fisco. Aí, digamos, sai na lei dizendo, ó, todas as dívidas com o fisco até tal data estão foi anistia geral. Ninguém precisa mais pagar. Pronto, desapareceu o passivo. Digamos, faz de conta que existe isso. Tá bom? Então, essa é a segunda possibilidade. O terceiro é que o contrato que originou o passivo foi cancelado. Tá? Então, uma coisa basicamente, a entidade recompra seus títulos de dívida e os cancela. Uma coisa basicamente seguinte: olha só, e eu emiti debêntures. Então, tem um passivo. Está com quem? Está no mercado.
Diversos investidores têm aquelas debêntures. Então, eu vou lá no mercado e eu compro as debêntures que eu emiti. Quando eu compro esse debênture emitido, eu posso cancelar aquelas debêntures e automaticamente eu estou dando um passivo. Perceba que não é necessariamente a liquidação da dívida. Eu comprei no mercado pelo valor do mercado e aí cancelei a dívida, tá bom? Porque aí o papel estava comigo já e eu fui lá e cancelei, não vou precisar mais daquele dinheiro. Então, essas três possibilidades para desreconhecer o passivo. Então, desreconhecer passivo é bem restrito, tá? Em tese é quando você paga, tá? Esse é o ponto. Esse é o grande critério. Bom, então hoje, isso aqui foi embarque em 2012, né? Então a gente está agora estamos no 10º ano da grande conquista, a gente conquistou o mundo, né? Isso aí no aeroporto de Cumbica. Então, com isso, pessoal, nós concluímos essa parte de reclassificação de instrumentos financeiros e desreconhecimento, tá? Então, na sequência, nós pegamos toda a parte do fundamento da IFRS 9, depois entramos na classificação, reconhecimento e mensuração. Hoje a gente fez reclassificação e desreconhecimento. No próximo vídeo, nós vamos falar, dentro dessa sequência, nós vamos falar sobre impairment, sobre reconhecimento de perdas associadas a risco de crédito. Então, minha gente, obrigado aí. Então, tomara que seja útil. A gente se vê em breve.